Bom dia a todo o público da Fórum. Um prazer estar com o avô, Mauro Lopes. Eu estava aqui nos bastidores ouvindo vocês falarem de filhos e filhas. E vamos embora, debater e conversar. Você não tem nem filho nem filha, né? Ainda não tive tempo para isso. Eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu só teria filho ou filha depois da Revolução Brasileira, depois que a gente conquistar o poder. Então, está nas mãos do proletariado. F. Eu tenho neto de 13 anos. Boa. Outro dia ele chegou para mim e falou: vovô, acho que esse negócio de socialismo é melhor do que capitalismo, não é? Tá no bom caminho. Nunca. Tá no bom caminho. Jones, queria tratar contigo, estava ansioso pela tua vinda aqui para tratar de pauta econômica. Eu separei em duas partes, tá? Uma primeira parte. Eu já trabalhei no 135, Central Telefônica do INSS, e o que eu já ouvi de histórias absurdas em perícia médica e segurados implorando para a gente da call center resolver o BO que não se resolvia, não tá no gibi. Total, Jailson. Total. Ó, o Júnior vai falar sobre isso, vamos ver. À questão dos programas sociais, e uma segunda vinculada mais à esfera do que se chama macroeconomia, né, vinculada ao tema do Banco Central. É claro que uma coisa está muito ligada à outra, ao fim e ao cabo, intimamente ligadas, umbilicalmente ligadas, mas para efeito didático, vamos dizer assim, vamos separar em duas partes. Então, ontem, o governo anunciou os... Mano, dá o like na live aí, mano. Dá o like, velho. Dá o like, mano. Cacete! Não é possível! Dá o like na live aí, mano. Tem que ficar mendigando. Mendigo do like. Dá um like, não custa nada, mano. O Haddad tá em vocês, velho. É sério mesmo, mano. O espírito do Haddad tá em vocês. Aí dá o like na live. Dá o like. Já deu o like? Dá o like. Não, na moral, dá um like. Para, mano. Vocês são muito Haddad, mano. Cacete! Não é possível! Canalice pura, velho. Bloqueios, né? O governo ficou de bloquear 15 bi do orçamento e ontem saíram quais são esses bloqueios definidos pelos próprios ministérios. Me chamou a atenção que só tem bloqueio de orçamento de pobre, né? Não tem nenhum bloqueio de orçamento de rico. Os mais bloqueados foram o Farmácia Popular, 1,7 bi de bloqueio. Então, Farmácia Popular, que era um programa de 5,4 bilhões, cortou 1,7 bi, estava com 3,7, mas já tinha tido um corte anterior de 260, então o que era 5,4 hoje é mais ou menos 3,5 bilhões, um programa que atende 22 milhões de pessoas. O segundo programa mais cortado é o Auxílio Gás, também conhecido como Vale Gás, um programa que favorece 5 milhões de pessoas. Mais uma vez, não tem ninguém do topo da pirâmide favorecido por nenhum desses programas aí, é só, né, os pobres e miseráveis desse país, sobretudo. Miserável? Por que miserável? Porque nesse país... bloquear dinheiro de farmácia popular é canalice master também, né, velho? Nossa senhora, velho. Aí 60% do Brasil ganha entre 0 e 1 salário mínimo. Mas não é que 60% do Brasil ganha 1 salário mínimo. Entre 0 e 1. Né? Então, esse é o país em que vivemos, é quem se é favorecido pelo Farmácia Popular e pelo Auxílio Gás. Está aqui, ó. Farmácia Popular, alguns dos... Né, eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 programas mais cortados. Farmácia Popular, concessões rodoviárias, auxílio gás, atenção especializada em saúde, habitação de interesse social, programa Pé de Meia, concessões ferroviárias, Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, Complexo Econômico e Industrial da Saúde, e aí segue mais adiante, aí depois cortes menores, mas orçamentos tanto das universidades federais quanto dos institutos federais também sofreram cortes. E esses cortes se somam a outro corte que não está nesse pacote, né, que é outro corte, que é o BPC. O governo deve pensa bem, 11 de cada 100 benefícios 11 de cada 100 benefícios tá, é golpe. 11 de cada BPC é golpista, é benefício indevido. Conta a outra, né? Contra outra, né, rapaziada? Conta a outra, né? Os caras querem cortar em cima de pobre mesmo. Os caras são canalha demais, velho. Esse governo Lula 3 é um governo de canalha, gente. Estelionato eleitoral na caruda, aí, mano. E moendo o brasileirinho, velho. Moendo, se vingando, velho. Tá se vingando do brasileirinho. O Lula tá se vingando do brasileirinho, velho. O cara cortar 11 de cada 100 BPC, velho. BPC, mano. Cara, isso é surreal, velho. Isso é surreal, mano. Não, isso aí era, mano, praça pública, velho. Na moral, sem maldade. Mais de 10% dos benefícios no tal pente fino do BPC. Eu nunca vi
combate à fraude, que é algo tipicamente da microeconomia, né? É que nem cortar unha, né? Você combate a fraude em empresa, governo, todo dia, né? Ou toda semana, vai lá e corta a unha. Transformou isso em política econômica, com meta, né? 6,6 bi. O governo já sabe, então, qual é o tamanho da fraude. É um negócio incrível, né? Isso vem nesse contexto desse sincericídio cometido pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, 2 semanas atrás, quando ele disse que o arcabouço fiscal, a responsabilidade fiscal, o programa de austeridade, é um pacto do governo com o mercado. Você tem um pacto com o mercado que foi feito. Lulopereguismo tem que acabar. Paredão neles. Tamo junto, Michael. Valeu pelos 5 euros. É nóis. Valeu pela moral, mano. Tamo junto. Ainda ninguém escorregou um membro hoje, hein? Se você não é membro do canal, aproveite para ser membro, tá? Conteúdos exclusivos. Levo vocês no shopping, levo vocês no pagode, né? Enquetes privilegiadas e muito mais, beleza? Não se esqueça de escorregar o membro. Escorrega o membro aí. Ah, Tamir, eu já sou membro do canal. Então pegue um membro, escorregue um amiguinho. O amiguinho está doido para receber um membro. Deixa eu ver quem está querendo receber um membro hoje. Ó, eu acho que hoje o Ícaro e o Gabriel estão doidos para receber um membro hoje, tá? Se você tiver um membro, passe o seu membro no Ícaro ou passe o seu membro pro Gabriel. Sem entrar no mérito se foi certo ou se foi errado. Mas o pacto foi feito. Tem que cumprir o pacto. Pactos foram feitos para serem cumpridos. Há um compromisso sempre do presidente Lula com o arcabouço fiscal. Para que as pessoas saibam, quem não sabe, o BPC é pago para pessoas acima de 65 anos de idade que não recebem nem aposentadoria nem pensão, pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de qualquer idade, mas né, se você tem uma pessoa nessa condição na sua família, mas é de classe média, você não tem direito. Só para quem está numa família cuja renda familiar mensal por pessoa é no máximo de 1/4 do salário mínimo. No máximo, 1/4 do salário mínimo. E aí o que o governo alega é essa explosão do número de beneficiários do BPT. Veja que eram 4,7 milhões de beneficiários até julho de 2022, agora são 5,9. Mas o que o governo não conta é o que vem antes da curva, né, Jones? Só que, ó, desde o início do governo Bolsonaro, eles sentaram em cima do BPC, né? Teve uma compressão do BPC. É fraude ou é gente que entrou no BPC porque estava vetado o ingresso de novos, né? E aqui a curva mostrando as pessoas do BPC, então os idosos em vermelho, você veja que a curva sobe até um pouco menos, e as pessoas com deficiência, importante registrar que os autistas ingressaram no BPC mais recentemente também, é um novo impulso. Finalmente, comparativo de custos, o BPC custa 100 bilhões por ano. O juros da dívida pública, 782 bilhões por ano. Isso aqui, 12 meses, junho a maio, está desatualizado quando eu fiz a tabela, né? Não é mais 700. Está em 820 bilhões já. 836 bilhões. E a desoneração da folha e isenções, 546. Vamos cortar onde? Eu queria apresentar 100 bilhões. Para exatamente poder te ouvir sobre a questão do BPC e dos cortes. É engraçado isso aqui, ó. Peraí, vou botar esse número aqui. Ó. Vamos lá. O menor dos números é o BPC, 100 bilhões, tá? O maior é o juros da dívida pública. Já está em 800 e pouco, 836 bilhões. Desoneração da folha e isenções, 546. Quais desse atinge a maior quantidade de brasileiro? Os 100 bilhões. Ou seja, se gasta a menor quantidade de dinheiro com a maioria das pessoas, com o maior número de pessoas. E qual desses números beneficiam a minoria? O menor número de brasileiros, o maior, né? O maior. Juros da dívida pública. Ou seja, o Brasil é um Robin Hood às avessas, né, velho? Porque você gasta muito mais para beneficiar meia dúzia. E você gasta muito menos para beneficiar a maioria. Muita gente. Né? Então, assim, não tem como um país desse vai para frente. Aí aparece lá os meus amigos, né? Liberais. Ah, o Brasil gasta demais. O Estado é muito grande. O Estado é grande. Realmente, amei. Mas olha aí onde que o Estado é grande. Olha aí onde o Estado é grande. Tá aí. Mais um número que evidencia que o Estado brasileiro ele é grande onde não deveria ser. Paraíso do rentismo. O paraíso do rentismo. Entendeu? E onde deveria ser é pequeno demais. Tem pouca escola, professor recebe pouco, médico tem pouco, hospital tem pouco, segurança tem pouco, rodovia, infraestrutura tem pouco. Entendeu? Porque tá tudo aqui, ó. O câncer do Brasil, o rentismo, tá surrupiando todo o orçamento brasileiro. É duro, gente. Duro. Dá o like. Dá o like. Bilhões. E a desoneração da folha e isenções, 546.
Eu queria apresentar esse cenário para exatamente poder te ouvir sobre a questão do BPC e dos cortes nos programas sociais. Tá, vamos lá, Mauro. A resposta é meio longa, eu vou dividir em 3 partes. Acho que a primeira parte fundamental é lembrar, porque muita gente, Mauro, infelizmente, falseou o debate. Ano passado, o governo não estava regido sobre o novo teto de gastos. O novo teto de gastos, mesmo sendo aprovado em 2023, ele só começa a valer esse ano. Então, ano passado, quando teve reajuste para o funcionalismo, reajuste de bolsa de pós-graduação, contratação do concurso público, né, do chamado Enem dos concursos, etc. Isso se deu porque durante o governo de transição se aprovou a chamada PEC da transição, que liberou mais de 140 bilhões de reais a mais no orçamento para o governo fazer política social, políticas públicas em 2023. O novo teto de gastos, aprovado em 2023, começa a valer esse ano. Em outras palavras, não teve teto de gastos para acabouço fiscal em 2023. É isso. Exato. Então, 2023 foi um ano que teve aumento de salário mínimo real, reajuste para o funcionalismo público, novos concursos públicos, reestruturação de serviços, compra de equipamento, aumento de bolsa para mestrando, doutorando, graduando, etc, etc, etc. Porque não tinha novo teto de gastos. Perfeito? Não tinha novo teto de gastos. Na prática, inclusive, foi o... Tamir, eu nunca entendo quando vocês falam de desoneração da folha. Pode falar sobre isso? Tem alguns setores que aí as empresas são isentas de pagar o custo da folha salarial, entendeu? Tem uns impostos sobre a folha do salário da empresa. E tem alguns setores que são desonerados, que não precisa pagar esse imposto, são isentos. O governo abre mão de receber esse imposto em contrapartida das empresas conseguir gerar mais empregos, né? Entendeu? Tem alguns setores que têm essa isenção. É isso. Ano sem austeridade. No princípio da... Tem alguns setores que precisam, tem outros que não. Dá pra passar o pente fino nisso, entendeu? Pô, sei lá, montadora. Aí você vai ver, montadora tá demitindo gente, não tá contratando ninguém. E tá usando da isenção, entendeu? Aí tem que chegar lá e falar, mano, por que vocês estão usando de isenção e tá demitindo gente? Então toma, tá taxado aí. Entendeu? Alguns exemplos. Página do orçamento. Não à toa, tendencialmente... Algumas atividades podem pagar o INSS sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamento. Porque parte da contribuição do INSS tem a parte da contribuição da empresa, né? Então descontam a parte sua, do seu lerite, né? Do seu salário, e a outra parte a empresa paga. Aí tem umas empresas que são isentas, entendeu disso? 2023 vai ser o ano de maior crescimento econômico do governo Lula, 2,9%. É muito difícil que em algum ano o governo supere essa taxa de crescimento. Passei 2023 inteiro debatendo, e nenhuma ideia original, aprendendo muito com o Davi De Caixa, com o professor Pedro Paulo Bastos e Companhia Limitada, de que o novo teto de gastos ia matar o governo. Matar o governo em que sentido, gente? Veja, o que é a política fiscal? A política fiscal, ela desenha como o governo vai gastar o dinheiro e o quanto ele pode gastar. Fundamentalmente é isso. Não se faz política pública sem orçamento. Né? Isso nem é Marx, isso nem é Lenin, isso nem é bolchevismo, isso nem é radical, é o básico. Não se faz política pública sem orçamento. Quando você desenha uma política pública, quando você desenha uma meta, aumentar o número de crianças e adolescentes em ensino técnico, aumentar a cobertura de saneamento básico, aumentar a eletrificação no campo, você estabelece os marcos ali de meta, você precisa de orçamento para isso. De orçamento para contratar força de trabalho, de orçamento para fazer investimentos em infraestrutura, comprar máquinas, equipamentos, materiais e por aí vai. O governo se automatou com o novo teto de gastos. A prova disso, Mauro, é que o pé de meia acabou de ser aprovado, já está sofrendo bloqueio. Veja, Mauro, o programa foi lançado esse ano. Já está sofrendo bloqueio orçamentário. A UFPE, a universidade que eu fiz minha graduação e meu mestrado, teve 18% do seu orçamento de 2024 bloqueado. O programa, Mauro, da política industrial do Complexo da Saúde, que é uma das mais importantes desse país, feito por gente muito qualificada, né? Uma equipe muito boa da Fiocruz, que tem um debate sensacional, Mauro. Inclusive, fica a dica de trazer o pessoal para fazer um debate aqui sobre a economia política da saúde. Importantíssimo. Ano passado, em 2023, o déficit comercial na saúde foi de 20 bilhões de dólares. Aí a política do Complexo Econômico Industrial da Saúde quase não tem orçamento, um orçamento miserável, e acabou de sofrer um bloqueio. Aí, aqui, o que o Johnny está falando está aqui, tá? O nono maior corte é exatamente do Complexo Econômico Industrial da Saúde, 370 milhões, e o programa pé de meia, $500 milhão de reais cortados. O programa que foi lançado esse ano, veja, faz sentido nenhum. Esse é o problema da austeridade. Mauro, eu venho falando também que não existe capacidade de planejamento com o novo teto de gastos.
Vocês percebem isso? Veja, o programa foi lançado esse ano, o programa já sofre um bloqueio. Não há capacidade de planejamento quando você não tem previsão orçamentária estável. Você só consegue planejar algo a longo prazo quando você tem previsão orçamentária e, de preferência, orçamento crescente, né? Para dar respostas aos avanços das políticas sociais. E aí, preste bem atenção no que é fundamental. Alguém mais fanático pode dizer assim, mas Jones e Mauro Lopes, vocês são esquerdistas, bolcheviques, stalinistas, isso não é corte, é bloqueio. De fato, pode ser que, ao caminhar trimestral das contas públicas, esse orçamento pode ser desbloqueado. Mas, veja, gente, isso bagunça todo o funcionalismo público. Porque vamos imaginar o seguinte, por exemplo, a UFPE, né, a Universidade Federal de Pernambuco, uma das maiores do Norte-Nordeste, teve 18% do orçamento bloqueado. A UFPE usava esse orçamento bloqueado, por exemplo, para custeio, para conta de luz, água, internet, para manutenção e coisas mais. Enquanto o orçamento está bloqueado, as coisas não param, gente. O orçamento tem que ser remanejado, tem que se dar um jeito, vai atrasar a conta. Bloqueia o orçamento, mas a vida continua, né? Não bloqueia a vida. Então, assim, vai atrasar a conta, vai atrasar o pagamento do fornecedor, vai remanejar dinheiro, um cobertor vai ficar descoberto, e aí vai cortar verba para congresso estudantil, para não sei o quê. E aí não tem como você gerir, normalmente, um órgão público numa situação como essa, de instabilidade orçamentária permanente. Então, esse negócio de dizer... não, é só um bloqueio que pode voltar, desconsidera o caos que isso gera na administração pública, na prestação de políticas públicas, no acompanhamento dos serviços. Isso por um lado. E aí, Mauro, isso entra na terceira questão. Veja, Mauro. Gente, tem um pensador francês chamado Louis Vacan. Tá. Ele é muito conhecido no Brasil pelo livro As Prisões da Miséria, que foi um sucesso gigantesco. Eita. O Louis Vacan é um sociólogo, estudou com Pierre Bourdieu, e ele é um dos grandes especialistas no estudo do desmonte do Estado de bem-estar social, o welfare state, tanto na Europa Ocidental quanto nos Estados Unidos. No Brasil, tem um livro que foi publicado pela editora Rivan, que é a nova onda punitiva. Toma merchan de livro. Né? Que faz um debate sobre como foi destruído o welfare state construído pelo Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para destruir o welfare state, sabe qual foi o discurso central, Mauro? Foi a ideia que não era um ataque às políticas sociais, era um ataque às fraudes. Tanto que se criou a figura da welfare queen, né? A rainha do Estado de bem-estar social. Pegaram o caso de uma mulher que tinha, assim, realmente cometido fraudes, a Linda Taylor, e aí novelizaram um escândalo em cima disso, novelizaram, e a partir daí fizeram um ataque sistemático às políticas sociais, com a desculpa de não se trata de atacar a política social, é só combater as fraudes. O que é que o governo Lula está fazendo agora, com esse debate sobre o BPC e o seguro-defeso? 11 de cada 100. Veja, é muito importante. Tem algumas tecnicalidades, nada muito difícil de entender, mas preste atenção. Por exemplo, dando um exemplo prático, no debate da cultura, muita gente faz a crítica a esse modelo de editais. Por quê? Quando você vai lançar um edital para a cultura, o edital é aberto, o público está lá na internet. E parece um negócio democrático, porque está aberto e público para todo mundo. Só que 30% da população brasileira não tem letramento digital, não tem acesso regular à internet. Vários coletivos de organizações de cultura não têm capacidade técnica para dominar bem o edital, não tem recursos, não conseguem acompanhar e por aí vai. Então, no âmbito da cultura, tem-se um debate, por exemplo, que o modelo de edital público e aberto parece democrático, mas na verdade ele é centralizador de recursos, porque sempre os grupos mais organizados, com mais estrutura, com mais recursos, é que vão tendencialmente ganhar os editais, que é preciso uma busca ativa. Ou seja, que os órgãos de cultura vão atrás também dos grupos mais precarizados, mais pobres, com menos estrutura, por exemplo, um grupo de cultura ligado a quilombos e remanescentes de quilombos urbanos. Por que eu começo citando isso? Qual é a lógica do governo em relação ao BPC? O governo está fazendo um recadastramento dos beneficiários do BPC, auxílio-doença e por aí vai. Esse recadastramento, ele é uma prática normal, especialmente nos casos de auxílio-doença, que muitos são temporários e é preciso fazer o constante recadastramento para saber se esse benefício é pago. No caso do BPC, gente, a gente está falando de pessoas pobres, no caso de pessoas idosas, e pessoas com deficiência, PCDs e tal, que o perfil socioeconômico é um pouquinho mais variado. O que acontece muito? Tem um prazo, até setembro, eu acabei de esquecer a data, mas já eu consulto, que se você não refazer o cadastro, você é considerado irregular e é cortado. Em situações como essa, o que acontece? Você vai receber uma carta, você pode receber uma ligação, você pode receber um informe para o aplicativo do banco, e é isso. Você pode receber nada. Pessoa avisada. Só que aí, gente, você pode receber normalmente, nada, o que acontece? Os municípios, com suas estruturas de política social, a partir dos assistentes sociais, têm um papel fundamental para ajudar pessoas idosas, pessoas pobres, famílias com pessoas PCDs, a garantir o cumprimento dos ritos burocráticos necessários para continuar acessando os benefícios. Mas desde 2015 para cá, o orçamento da assistência social vem sendo destruído no Brasil, porque a política de assistência social funciona fundo a fundo, né? Então, os equipamentos estaduais e municipais recebem recursos federais,
que vão para os estados e municípios, os municípios também recebem recursos estaduais. O governo, já no governo Dilma II, com ajuste fiscal, isso foi destroçado, aprofundado com o governo Temer. Vocês podem pesquisar na época, se falava de uma crise dos aparelhos de assistência social, dos CAPs, dos CREs, dos CRAs, e por aí vai tudo indo para o buraco. Isso é verdade. Então você tem uma queda substantiva das políticas públicas de assistência social. Isso faz com que milhares de beneficiários do BPC, por exemplo, nesse momento não tem na sua cidade, não tem na sua cidade, não tem no seu bairro, não tem na sua região capacidade de ter auxílio público para garantir o recadastramento disso. O que vai acontecer? Milhares de Agora pessoas aqui já não tem nem mais INSS, fechou? vão perder o recadastramento. Sabia? Não é porque Fechou. tem malícia, não é porque tem roubo. A partir do momento que você estabelece o padrão burocrático de que a data para recadastramento é essa, quem não for está cortado, isso não é para combater fraude, isso é para excluir pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Está aqui, o prazo que você falou. O beneficiário que não estiver no cadastro único ou que estiver com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses deve regularizar a situação em 45 dias se morar em um município de até 50 mil habitantes. Para aqueles que vivem em cidades maiores, com mais de 50 mil habitantes, o prazo é de 90 dias. A notificação, presta atenção nisso agora, a notificação será feita pelo banco. Eu não sei, Jones, se as pessoas aqui da nossa comunidade, né, tem pessoas pobres aqui, né, eu já vi, tem até pessoas quase que miseráveis aqui, que recebem tem até um salário mínimo. Mas a imensa maioria é classe média. Eu não sei se as pessoas têm ideia de como é que funciona o orçamento, a vida, nesse universo dos mais pobres e dos miseráveis. Vocês acham que uma pessoa que muda de barraca numa favela ou que muda de casa numa periferia vai avisar o banco que ela mudou de endereço? Vai avisar alguém, vai avisar as autoridades que mudou de endereço? Se as pessoas têm tempo, têm organização mental, física, emocional, financeira para fazer esse tipo de coisa. Então o banco vai mandar mensagem para um monte de gente que já não mora mais no mesmo endereço. E se ela não responder em 45 dias, cortou o benefício. E aí, Mauro? É de uma crueldade sem tamanho. Sem tamanho. E aí, certo governismo fanático vai dizer que todos os cadastros cortados são fraudes. E aí, gente, presta atenção, isso não é verdade. E aí, veja, existe fraude? É lógico que existe. É lógico que existe. Mas não há prova nenhuma que existe fraudes sistemáticas. E aqui, Mauro, tem gente adotando o discurso da direita. Vou dar um exemplo para você. Qual é o discurso da direita há mais de 30 anos contra o MST? É dizer que tem venda de terreno. É dizer que as pessoas ganham, né, a sua terrinha para plantar na política de reforma agrária e depois alugam, e depois faz safadeza e por aí vai. Isso não é há décadas o discurso da direita contra o MST? Pois bem, gente, o MST sempre fez o debate crítico e que isso não é verdade. Sim, tem um caso ou outro, mas um caso ou outro não anula a importância da política de reforma agrária, da política de assentamentos. Dado que Que diabo a revista Fórum criticando dessa forma o PT? Pois é, né, cara? Pois é. O mar está navegando por águas estranhas, né? A maioria das pessoas, a suprema maioria, não pratica nenhum tipo de irregularidade. Tem gente supostamente de esquerda... Fui no mercado ontem, arroz mais barato 35 conto, pacote de 5 quilos, e muitas pessoas que nem usam o carrinho, pois pouco compram. Pois é, eu tô pensando no mercado também. Eu tô aqui em casa agora, a gente tá tipo... mercado tá sendo tipo de 40 dias, velho, porque todo mês não dá, velho, pra pagar essa fatura, entendeu? Aí a gente espera, dá uns 35, 40 dias, e aí vira de novo dinheiro de plástico, aí fica um mês... sem ter dispensa. Aí, né? Porque tá dando não, velho. Tá osso. Que adotou o discurso clássico da direita, por exemplo, contra o MST, para criminalizar o BBC, que é a política social mais importante da história da nova república, que foi superado em valor pelo Bolsa Família em 2022. Miguel, um monte de arroz a 25. Depende do lugar, mano. Não depende do lugar, velho. Eu falo lá, o pessoal, arroz a 36. Você é maluco? Arroz de boy. Não é, mano. Depende do lugar, velho. Em julho, quando o Bolsonaro deu aumento para R$600. Até então, durante mais de 20 anos, o BPC foi a política social mais importante em valor da história da nova república. Aí veja, Mauro. Então tem essa primeira malícia, é fazer esse modelo de recadastramento para usar, né, a inércia burocrática para cortar milhares de pessoas do BPC. Aí tem a segunda questão, que é, cresceu muito a concessão de BPC por causa do aumento dos diagnósticos de autismo, isso por um lado, e esse aumento vem fruto da própria conscientização, do próprio debate. Por exemplo, o INSS vem fazendo uma campanha muito interessante explicando para as pessoas o que é autismo. Manteiga aí de se luxo. seu filho, sua filha tiver autismo, tem direito ao benefício. Isso é bom, gente. Sabe? Isso é bom, isso é importante. Manteiga de luxo, tem de tudo, pô. Ao mesmo jeito, a gente conseguiu, Mauro, as pessoas já esqueceram disso, a gente conseguiu em 2020 que se mudasse os critérios de concessão do BPC para ter o acúmulo
de benefício por família. Então vamos imaginar que minha família... Em pleno governo Bolsonaro, hein? Cadê os funcionários públicos envolvidos na fraude? Isso é migué do Lula, Tamir. Claro que é migué, pô. É lógico que é migué. Incrível. Que minha família tem uma pessoa idosa e tem uma pessoa PCD. Antes só podia receber um benefício por família. Agora pode receber os dois. O que é justo, gente. Porque tendencialmente, com o avanço da idade, aumenta os gastos, por exemplo, com saúde. Há gastos específicos a depender do problema que a pessoa tem, ser uma deficiência física, uma deficiência motora, cognitiva e tal. O que é justo, é correto, percebe? E aí, 55% das pessoas que recebem o BPC, Mauro, passam por perícia no INSS. Aqui, só tem uma questão. Ou o governo Lula está acusando o funcionalismo público do INSS de bandidos. Tá. Atenção, você que trabalha no INSS, 55% das perícias, do benefício do beneficiário do BPC, passa por perícia do INSS. Tem o quê? Tem um esquema? Tem uma dinâmica de fraude em massa do BPC? É isso? Se for, cadê a operação da Polícia Federal? Assim, vamos lá, gente. Fazer um debate aqui sério. Se for, cadê a operação da Polícia Federal? Caso não, pelo amor de Deus, gente. E aí é claro que o BPC está aumentando, por 3 motivos fundamentais. Primeiro, a população está envelhecendo. Segundo, há uma conscientização maior, Mauro, sobre certas questões que antes não tinha. Então, por exemplo, ontem, Mauro, quando eu liguei para minha mãe estava falando comigo sobre um sobrinho meu e um neto dela de autismo, que estão suspeitando que meu sobrinho tem autismo. Minha mãe, 5 anos atrás, nem sabia o que era autismo. O Lula acumula aposentadoria. Por que o BPC não pode acumular? Porque, né? Porque o BPC não tem acordos e conchavos. O Lula já tem, né? Aí é duro, né? O usuário do BPC não é plutocrata, né? Aí estão levando o menino para o médico, para o acompanhamento, para fazer os testes e por aí vai. Então, assim, há um momento da conscientização. Minha mãe, que não é uma pessoa militante, nada disso, estudou até a 4ª série, minha mãe sabe o que é o autismo. Minha mãe sabe que tem que levar o menino para o especialista para fazer os testes. Em tempos mais antigos, diriam que o menino é besta, que o menino é lento, que não sei o quê. Então, há uma conscientização, há um avanço do debate que é importante, né? E há também, Mauro, como você destacou, pela primeira vez na história do Brasil, o BPC ficou congelado no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro travou o aumento de concessão de benefícios. Então, há uma demanda que foi reprimida, inclusive, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, aumentou muito a concessão do BPC. Claro, a fila começou a andar. Há um trabalho aqui até interessante do ministro. É criminosa essa coisa que a área econômica do governo faz. Eles não estão falando isso diretamente, mas lançam no ar a suspeita de que essa curva aqui de aumento é fraude. É criminoso. Lança no ar, não. Exato. Eles estão falando sim, pô. Se tá prevendo tirar 600 mil, como é que eles estão prevendo que 600 mil é fraude? Ué? E é isso, Não, veja. como é que o cara vai prever uma fraude, velho? Porra, esse argumento é muito esdrúxulo, né, velho? Prever uma fraude. Eu tô achando que tem 600 mil aqui que são fraude. Mas como é que você sabe que é fraude? Ué? Uma das promessas do Lula, e que o ministro Lula, com algumas questões, me vem tocando, que é reduzir o tempo na fila para fazer as perícias. Isso está andando. Lógico, gente, se está reduzindo o tempo na fila, se está conseguindo agilizar as perícias, vai ter mais concessão de benefício e, junto a isso, Mauro, vem também um aumento por causa de judicialização. Aí esse governo da austeridade fiscal, é um governo imbecil. Sabe o que vai acontecer, Mauro? O governo vai sair nesse recadastramento cortando várias pessoas, vai ter uma pressão gigantesca no INSS para as perícias não concederem o benefício, causando vários problemas internos. Todo advogadozinho de porta de cadeia vai sair oferecendo oportunidade de judicialização para as famílias que foram cortadas do benefício ou que não tiveram benefício, porque, Mauro, veja, a pessoa está enquadrada nos critérios socioeconômicos e tem, vamos imaginar, tem uma criança com autismo, está enquadrada nos critérios socioeconômicos, não tem como ela não receber o benefício. Aqui em casa, a feira é no dinheiro de plástico, dureza. O dinheiro de plástico pode ser duro às vezes. Hoje mesmo paguei o dinheiro de plástico, duro. Ai, meu Deus do céu. É doido, velho. O dinheiro de plástico duro, é duro. Ave Maria, velho. Não aguento mais, parece que vive para pagar o dinheiro de plástico. É direito, tá na lei, é claro. Se a perícia do INSS dizer que não, ela vai judicializar, é coisa certa. Sabe? Acabou. Porque a impressão que dá, inclusive, teve gente do governo que veio dizer para mim, olha, calma, você está fazendo uma acusação infundada, porque há evidências, nós recolhemos evidências de que o esquema de fraude no BPC é gigantesco. Há evidências de que tem esquema de fraude no BPC, 600 mil pessoas, caraca, bicho. Haja esquema de fraude, hein? Haja esquema de fraude, velho. Tá bom. Aí agora, em julho,
não é em janeiro, nem em fevereiro, nem no... Agora, em julho, no meio dessa história toda, teve uma ação do governo contra a fraude no BPC, Polícia Federal, junto com uma força-tarefa do INSS que voltada para combater a fraude. Júnior, sabe quantas pessoas estavam envolvidas na fraude? 11 pessoas. Sabe o que elas faziam? Elas apresentavam documentos falsificados, mas elas apresentavam documentos falsificados de pessoas que tinham direito a receber o BPC. Então, elas estavam recebendo o dinheiro que outras pessoas deviam estar recebendo no BPC. Então, olha só a loucura. Então, você tinha 11 pessoas, olha o tamanho da fraude. E essas 11 pessoas, o fato de ter preso as 11 pessoas, não baixa o pagamento do BPC, porque eram 11 pessoas que estavam recebendo em lugar de outras 11 que deviam estar recebendo e que vão passar a receber, espero. Então, não tem nem queda no número de pagamentos do BPC por conta disso. Pois é, tem mais isso. Essa é a fraude ainda. monumental que o governo alega que tem. Mauro, veja, é por isso, Mauro, é por isso que eu tenho tanta dificuldade em manter algumas relações. João Estapar. Porque assim, Mauro, eu já falei isso, inclusive, no vídeo do meu canal. Eu vim de uma família pobre do interior do Capão Santo Agostinho. Minha avó, Dona Albertina, que a gente chamava de Mãe Zezé, trabalhou no corte da cana-de-açúcar a vida inteira. Mãe José. Ela só teve um mínimo de segurança alimentar quando ela passou a receber a apostadoria, né, rural. Só, a vida inteira, sabe? Ela só teve certeza que teria um café da manhã legal, um cuscuz, uma macaxeira, um almoço legal, uma janta legal, quando ela passou a receber a apostadoria rural. E aí, Mauro, eu tenho muita dificuldade de ver gente que se acha progressista, que está adotando um discurso mais reacionário, mais canalha, mais mentiroso, mais cínico do mundo. Ô, Denis, você já deu like? Sara, você já deu like? Aperta o like aí. Obrigado, viu? Porque, veja, é Se livra desse espírito de Haddad. mentira. Porque o que é que estão fazendo, Mauro? Estão comparando equivocamente Cortaram os likes. com Falaram que era o BPC. fraude. Porque o que aconteceu? Quando teve o aumento do Bolsa Família, surgiu quase 2 milhões de novas famílias de solteiro. O Bolsa Família é basicamente autodeclaração de renda, né? Então houve um fracionamento das famílias. Aconteceu que o Bolsa Família, o valor cresceu muito, você tem uma família com 4 pessoas, aí um membro dessa família vai arruma outro comprovante de residência e diz que está morando sozinho, se encaixa nos critérios socioeconômicos e passou a receber. No caso do Bolsa Família, foi muito fácil pegar essas fraudes. E aqui, veja, eu acho um debate de uma frieza jurídica, porque é fraude de gente pobre, eu não acho que é só cortar. Uma coisa, eu tenho uma pessoa de classe média, tem uma pessoa rica que está recebendo Bolsa Família. Outra coisa é isso. Uma família pobre se fracionou em duas para receber 2 benefícios. Eu não acho que é papel do governo de esquerda só cortar. Mas tudo certo. Não deixar esse debate de princípios éticos para outro momento. Então, no caso do Bolsa Família, se registrou 2 milhões de novas famílias de solteiro. Aí, beleza. Então, debate fraude, saíram cortando, fazendo peito fino, muito fácil de fazer. Gente, a concessão do BPC é diferente. Quando você chega à idade, você tem que pagar, acabou, chegou na idade, sabe, de se aposentar. E quando é caso de deficiência, tem perícia, gente. Não é um cadastrozinho qualquer que a pessoa preenche de qualquer jeito. A mão no saco de pão, quem dera. Eu esqueci de falar. Em Roraima, cresceu em mais de 100% o número de beneficiários do BPC. A gente está falando basicamente de migrantes venezuelanos, idosos pobres, que passaram a receber o BPC. Ainda bem, gente. Fundamental. Vocês querem o quê? Vocês querem que os imigrantes venezuelanos deixem de receber, sejam deixados na miséria para morrer de fome? Gente, pelo amor de Deus, isso, vocês são da esquerda que defende isso, sabe? A gente tá chegando à beira do inacreditável, Mauro Lopes. Vou soltar. Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Tu mora onde, meu irmão? Grande De Rodrigues. Chegou já passando membro aí. Passou um membro no Marcel, passou um membro na Didi, passou um membro no Rômulo, passou um membro no Marlon, passou um membro no Valder, passou um membro no Raul. Eita, Laíra. Ah, lá ele. Tamo junto, viu, Deus? É nóis, mano. Valeu pela moral. E, mano, tem que dar uma segurada aí, velho. Esse negócio de ficar passando membro aí em todo mundo aí. Daqui a pouco aparece alguém pá com você ainda, Rodrigues. Tá passando geral, hein? Eu já era membro. É verdade, não passou membro na Didi, não. A Didi falou que não para. Opa! Ninguém passou membro em mim, não. A Didi gritou aí, verdade. Comunista, radical, que quero tomar o poder. Eu tô tendo que passar boa parte da minha vida defendendo política social da Nova República, porque o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, comandado pelo ministro Fernando Haddad e a Simone Tebet da Economia, resolveu fazer uma cruzada contra idosos e pessoas com deficiência. Aí se eu critico isso e alguém da direita
dá um corte nisso e depois segura nas redes sociais, a culpa é minha. Não, pô, é só não atacar o BPC que eu não vou fazer esse debate. Não vou fazer o corte. Tá aqui, ó, o perfil Pandora Studio, dizendo assim: eu já trabalhei em cadastro do BPC. Era um trabalho muito sério. Nunca passava quando tinha alguma suspeita. Certamente deve existir casos, mas será um valor que não vai salvar a economia. Então, esse é um bom recado, né, para a equipe econômica. Olha, vocês vão querer salvar a economia, ou salvar não a economia, né? O arcabouço, salvar o déficit zero em cima dos mais miseráveis do país. Jones, temos aqui mais uns minutinhos. A gente começou um pouco atrasado, então queria usar os minutinhos para falar agora do andar de cima, né? A gente falou do andar de baixo, que é um andar lotado, milhões e milhões de pessoas. Quero falar do andar de cima agora, onde se tiver dois... Então é isso, mano. É isso. O pessoal, mano, é isso aí. Cara, já podemos fazer a tier list das maiores traições do governo Lula 3. Já dá pra fazer, né, mano? Pô, eu tô achando, não sei se é o calor do momento, mas tô achando que essa aí é a maior traição. Não é? Não é a maior traição até agora? Essa traição aí foi dura, velho. Não, cortar auxílio do BPC, mano. Porra, isso aí tem que ser, você tem que ser muito, mano, maldoso, né, velho? Tem que ser muito maldoso, velho. Uma boa pitada de canalice e uma boa pitada de maldade com o povo, né, velho? Não? O que vocês acham? Tamo junto, Robson. 7 meses, todo mundo ganhou um membro para a felicidade geral. É nóis, Robson. Obrigado. Cara, te acompanhei alguns anos atrás e agora cresceu demais. Meus parabéns, tamo junto, Caio. Que isso? Cortaram 1 bi agora para as federais também. Olha que lindo. Qualquer coisa renovamos a tier list. Acho que é uma psicopatia desse governo. Não, tá estranho, mano. Esse bagulho tá estranho mesmo, mano. O que vocês acham, velho? Tá estranho ou não tá?